Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, mais um episódio do Falando de Negócio. E tenho certeza que você vai olhar daqui a pouco para esses convidados e vão dizer: eu já vi eles na TI-TV. É claro, porque os bons sempre voltam. Diferente do que diz a música, os bons morrem cedo, não. Aqui os bons são eternizados no nosso bate-papo. E eu estou aqui tendo a honra novamente de receber nada mais nada menos do que Eilane Lopes e Anderson Vesecia. Sim, Vesecia. Eu vou fazer voltar de novo para poder continuar memorizando esse nome. Anderson Vesecia. Não foi fácil. Gente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês novamente com a gente aqui batendo esse papo. Muito obrigada, Salutiel, por esse convite, estar aqui conhecendo essa casa da TI-TV. Tivemos a oportunidade de estarmos no Pode Inovar, mas conhecer essa casa é muito bom. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês e acho que assim, a estrutura de vocês é maravilhosa, estou muito feliz em poder conhecer e estar aqui mais uma vez. Eu acho interessante esse valor sobre conhecer a casa, que a gente se conheceu por acaso. A gente estava com Pode Inovar, na semana de inovação do Sebrae, aí o pessoal do Sebrae nos apresentou e falou: dá para gravar? Bora gravar? E foi ali. Né? E hoje a gente, né, temos buscado ampliar essa relação. O quanto é bom o network, o quanto é bom conhecer pessoas importantes, interessantes, não interesseiras. Não é isso? Sem dúvida, é muito bom. A gente não vai muito para a apresentação pessoal, porque a gente vai colocar no link desse conteúdo o primeiro conteúdo para vocês conhecerem mais sobre Anderson Vesecia e sobre Eilane Lopes, né? Mas assim, brevemente, jornalista, palestrante, Estrategista de negócios, sou especialista em direito digital, em transformação digital, branding, né? Trabalhamos muito com posicionamento. Perfeito. Eilane? Sou administradora, mestre também em engenharia. Trabalho muito com a gestão estratégica de negócios, consultoria, palestras, professora e trabalhando com a gestão para fazer com que as empresas consigam ter mais sustentabilidade. Então, nós trazemos o pilar do marketing e da gestão de negócios com posicionamento para fazer com que as empresas agreguem valor e realmente consigam crescer de uma forma sustentável, então elas consigam permanecer no mercado, que esse é o desafio aí da pequena empresa. Que é um grande desafio, por sinal, né? Permanecer no mercado. Você já começou pegando aí uma coisa que é... Porque, assim, é fácil abrir uma empresa. Difícil é permanecer. E vocês trabalham nessa parte, de ajudar as empresas a permanecer. E a gente tá falando do quem? Da Target. Né? Que depois tem umas coisas aí que eu não posso contar. Quase falam. Mas, enfim... Acredito que eles voltam depois para mais uma novidade. Por que não, né? Vamos lá falar sobre a Target. Vamos falar então do que vocês fazem diretamente. Né? Você falou, você citou todo um currículo, jornalista, mentor, palestrante, tem um brand. Bora falar um pouco sobre isso. Vamos fazer, né? Vamos agora tratar um pouco mais tecnicamente. Não sei se eu tenho roupa para tudo isso. Mas assim, eu passo a pergunta. Se for ignorante, tu responde. Se não for, tu responde do mesmo jeito. Hoje a gente corta, edita e continua. Vamos pensar aqui sobre, pegando esse papo de as empresas permanecerem no mercado. Qual é o maior desafio hoje das empresas para se permanecer no mercado? Primeiro ponto é profissionalizar a gestão. Vou anotar, tá? Vou começar aqui a anotar. Esse é um ponto principal. Inclusive, hoje eu tenho falado muito até no Instagram sobre como é que a gente consegue transformar os talentos ou as aptidões, os interesses das pessoas em negócios lucrativos, que é o primeiro ponto, ou enxergar a oportunidade de mercado ou uma necessidade para que essa empresa continue sendo lucrativa. Então, as empresas ou os empresários, muitas vezes, eles têm boas ideias de negócio, mas eles não sabem como fazer com que essa empresa prospere, como é que ela cresce ou como ela realmente permanece no mercado de uma forma consciente e consistente. Então, esse é o maior desafio, entender que eu preciso profissionalizar essa gestão. E o que quer dizer isso? É ser um bom gestor primeiro, né? Entender que a empresa precisa ter um bom produto ou um bom serviço, mas que ela precisa também de gestão. E um outro ponto importante é essa questão da estratégia do branding e do posicionamento. O que é isso? É entender sobre a sua essência, como você entrega algo de melhor para o mercado, como é que você se diferencia. Então, esse é um ponto.
o mercado ele está saturado hoje de empresas que fazem a mesma coisa, que têm o mesmo produto ou serviço. Sim. Então, e como é que eu entrego valor? Então, essa permanência é sobre entregar valor. Entreguei valor para o meu consumidor, para o meu cliente. Joia. Mas eu preciso agora permanecer. E o que é que faz permanecer? Não são só as boas ideias e nem as boas experiências ou ter esse diferencial, mas é ter uma gestão desse negócio, que também parte por um outro pilar, que é o autoconhecimento também. Isso também é presente na pequena empresa, esse autoconhecimento e essa gestão. A gente vive num mundo de... As pessoas hoje não estão comprando mais produto, e sim experiência, né? Antes a gente comprava sapato. Hoje a gente não compra sapato. A gente compra o que na caixa pode estar escrito sapato, mas ali está conforto. Ali está posicionamento, né? Tem as experiências e os valores por trás disso. E eu acredito que seja um dos grandes desafios da pequena e média empresa, né? Podemos falar sobre isso, é justamente esse posicionamento, qual a experiência que ela vende. Porque fazer produto igual todo mundo faz. Exato. E isso E aí? entra muito no trabalho que a gente desenvolve, que é extrair a essência, extrair esse diferencial competitivo, claro que respeitando sempre a essência do negócio, da empresa, mas buscando aprimorar e conceituar isso de forma estratégica, para poder, a partir daí, posicionar isso de uma maneira estruturada e agregar valor aos negócios com base no seu próprio valor, na sua própria essência. Acho que isso é algo assim que faz muita diferença para o empresário quando a gente, né, desenvolve esse trabalho. E quando nós falamos sobre a experiência, uma coisa importante é pensar no todo. Então, por exemplo, continuando esse exemplo do sapato. Então, sobre o sapato, aí eu vendo marca X, marca Y, ok. Ou até fabrico, tem uma marca própria, enfim, e tem uma fabricação própria e vendo esse produto. Mas o que a gente pensa? Desde o momento quando a pessoa pensa em eu quero comprar um sapato, qual é a necessidade dela? Para que ela precisa daquele sapato? Sim. É para um evento? É para o dia a dia? É para fazer um esporte? É um sapato? É um tênis? Como é que é? A partir do momento em que, como é que eu me conecto com a sua empresa? Ou seja, como é que eu descubro que você tem o sapato que eu preciso? Então, a gente vem falar da experiência no digital, tá? Então, eu consigo encontrar o teu produto no digital? Aí encontrei. Depois disso, encontrei o teu produto. Como é que é o primeiro contato que eu faço com você? Ele está disponível numa loja virtual? Ele está disponível no WhatsApp? Como é que eu faço para acessar? Qual é essa experiência que eu tenho no atendimento ou na plataforma? Falando de plataforma, como é que eu me conecto com a tua empresa? Ou também no mundo físico. E o grande desafio hoje, no mundo digital que nós estamos vivendo, das experiências digitais, é integrar essa experiência de forma única, que é o que a gente chama de omnichannel, um multicanal. Para quem tem um canal presencial, fazer com que esse cliente ele tenha a mesma experiência no físico e no digital. O cliente não pode dizer assim, eu tive uma experiência aqui no físico que é maravilhosa, mas quando eu vou para o WhatsApp ou quando eu vou para a sua loja virtual, não funciona. Entendi. Ou o inverso também é verdade. Ah, eu gosto de comprar lá no seu site, porque no seu site ninguém tá ali sendo invasivo comigo, eu chego lá, escolho meu produto, recebo em casa. E como é que eu recebo? Qual é a embalagem? Sim. O prazo é atendido, por isso que a gente fala sobre a gestão. Então não adianta ter um bom marketing, nós temos esse pilar do marketing muito forte dentro da empresa, mas não adianta ter um bom marketing, ou seja, uma boa entrega, se eu não consigo ter uma boa gestão dessa experiência ou proporcionar essa melhor experiência para o meu cliente, que é desde o momento que ele faz o primeiro contato ao pós-venda. Então, por isso que nós falamos que essa permanência no mercado é entender sobre o momento da pré-venda, da busca pelo teu produto ou serviço até o momento do pós-venda. E aí a gestão é quem vai trabalhar essa base estratégica. E o posicionamento vai trazer essa ideia de formatar esse produto ou serviço para trazer a melhor experiência. Sem dúvida. Você citou a questão do atendimento, né, como parte da gestão. Tô com o WhatsApp aqui, e vou pegar uma conversa que eu tive ontem. Eu tô com um videogame dos meus filhos quebrado há alguns dias, ele não tá ligando. E aí ele já, meu filho, eu falo, papai, faz com manutenção. Eu, meu filho, você tem 12 anos, procura aí, me diz qual é a empresa e eu só entro em contato. Aí eu entrei em contato com uma empresa que ele me indicou ontem. Eu entrei em contato ontem, eu botei, olá, bom dia, tudo bem? A pessoa botou, tudo. Estou olhando exatamente aqui, rápido para não mostrar a imagem.
Aham. Aí eu coloquei, você trabalha com manutenção de videogame? Sim. Aí a pessoa, eu botei, me passa o endereço da empresa. Aí a pessoa me passou o endereço. E eu simplesmente não continuei. E nem Por- ela, né? Porque primeiro eu já achei estranho, e aí talvez seja um detalhe ou não, um mero detalhe. Quando a pessoa coloca o endereço, coloca o número de telefone de uma empresa, e quando eu abro tem a foto pessoal. Fazendo assim só para a câmera não pegar. Uhum. Então, e quando eu falo com essa pessoa, a pessoa sequer demonstrou o mínimo de interesse ou de um atendimento humano ali, foi algo muito. Ele pode ser bom como for na manutenção, mas no meu caso eu não faço serviço lá. Isso faz parte do brand, isso faz parte da gestão, isso faz parte de todo esse contexto que estão falando. Sem dúvida. Muito, muito. Inclusive, nós, no pilar do marketing, que hoje o marketing é o boom, as pessoas vêm buscando muito marketing hoje, né? Então, quando ela pensa assim, eu quero fazer tráfego, eu quero atrair mais clientes, mas a gente pergunta, seus canais estão preparados? Como é que tá a sua base? Né? Como é que está o seu WhatsApp? Quem vai responder o seu WhatsApp? Sim. Porque é exatamente isso que acontece. Então, o brand, ele passa, que imagem, quando você mostrou, é uma foto de um perfil, de uma pessoa, mas que foto é essa? Sim, pode ser da pessoa, mas precisa. Está alinhado com esse conceito, não, né? Ter uma apresentação. E essa resposta no atendimento vai fazer toda a diferença na credibilidade. Então, não te passa confiança, não te passa empatia, não te passa o envolvimento, esse interesse que você comentou, interesse, então isso acaba quebrando a experiência. Então, não adianta você ter um negócio, ou seja, ou ter até um talento, Sim. por exemplo, eu sei consertar o videogame muito bem. Eu tenho até uma parceria, sou uma assistência técnica credenciada à empresa X. Mas se você não consegue passar isso para o teu cliente, essa mensagem, você quebrou a experiência. Eu não sei se vocês estão num grupo também de WhatsApp. Porque hoje a WhatsApp é uma ferramenta muito importante para o empresário, para o empreendedor, para as empresas de modo geral. Sim. E a gente tem um grupo de relacionamento empresarial. E é muito voltado a networking. E eu vejo muita publicidade. Todo dia alguém coloca lá comida tal, não sei o que. Então, tipo assim, as pessoas não conseguem entender muito a ideia do relacionamento, o quanto é importante do networking para desenvolver esse brand, para desenvolver essa gestão. Né? As pessoas confundem ainda muito, eu quero pegar esse contexto, confundem muito marketing com publicidade. Dá para vocês separar para a gente aqui um pouco sobre isso? Dá sim. É porque, assim, a publicidade, ela é uma das esferas, apenas uma, né? O marketing, ele é muito mais amplo do que a publicidade. E aí tudo depende de qual é o objetivo, né, que a gente tem nesse contexto. Porque quando nós falamos do marketing, ele vai estudar justamente o posicionamento, né? Se formos falar sobre os 4 P's do marketing, que é a base, temos muito mais hoje P's. Hoje temos até 8, 10 P's, né? Mas vamos falar do básico, vamos começar com o básico. Produto, praça, preço e promoção. E pessoas. E o quinto que pessoas. Então, quando você pensa nesse pilar, isso é sobre o marketing. Aí vem um dos P's do marketing, a promoção. É sobre promover, não é liquidação. Sim. Que muitas pessoas entendem Boa. quando falam assim, promoção. Promoção é promover. É promover. E não ficar dando só desconto. Desconto. Isso, desconto é Boa. um aspecto. E acaba um corte aqui legal. Não é? Isso é algo assim muito bacana e nós frisamos muito isso. E dentro da publicidade existe a saída do marketing. Então, a estrutura do marketing, ele vai entender sobre a essência, sobre o posicionamento, sobre o produto ou serviço, sobre toda a experiência do cliente, sobre o negócio. E a publicidade é a saída. Agora, como eu vou agora comunicar o que foi definido no meu marketing? Para quais canais? É para a TV? Na rede social? É no marketplace? Então, a publicidade é o veículo. Sim. É o veículo, é a saída do processo. Então, o marketing ele vai estudar mais profundo, vai trazer todas as diretrizes e a publicidade vai ser a concretização dessa mensagem. Perfeito. Que é muito importante, inclusive, só que ela precisa estar bem alinhada, bem embasada. Até porque quando você faz esse alinhamento, você define qual é a estratégia que você vai utilizar para comunicar esse posicionamento em cada um dos canais e isso vai ter diferença, com certeza, né? Para cada um desses canais. Para cada canal, uma estratégia, praticamente. Não vai ser para levar o mesmo posicionamento. mesmo posicionamento. Esse posicionamento precisa estar claro, integrado nos canais.
mas cada um vai ter suas particularidades. Agora imagina alguém que saiu do emprego e resolveu empreender. E aí não tem esse conhecimento. Normalmente decide empreender para gerar apenas uma renda, até que se reenquadre no mercado, se recoloque no mercado de trabalho novamente. Só que isso vai crescendo, e as pessoas às vezes não têm esse acesso a entender sobre gestão, né? Sobre marketing, porque o marketing não é só digital. Muito bem. Como é que a gente poderia fazer? E qual é o caminho ideal, um conselho aqui, para quem está começando e precisa, opa, já pega esse ponto aqui, porque se você não pegar lá na frente vai dar muito problema. Sem dúvida. Já pegou casos assim? Muito, muito. Empresas, né? Fatalmente, que às vezes acaba quebrando, porque acha que da mesma forma que o dinheiro entra, ele sai, né? Porque não tem uma gestão, não tem controle. Mas o primeiro passo é buscar orientação, conhecimento. Nós temos as instituições. A exemplo, nós somos credenciados ao Sebrae. Maravilhoso, né? Parceiro nosso. Sebrae, então, é um parceiro muito bacana. Sim. E que tem soluções muito estratégicas para o micro, principalmente, que às vezes não tem essa capacidade de pagar uma consultoria, uma mentoria. Então, o Sebrae é uma instituição. Nós temos o próprio YouTube, tem muita informação. O que precisa se entender é que precisa estudar sobre o mercado e estudar sobre gestão. Tem que ter esse investimento. Porque às vezes as pessoas vou para a área da medicina. A pessoa é um especialista lá em cardiologia. Muito bom, muito incrível. Bom. Mas ele não entende, vou abrir aqui uma clínica. Mas aí agora, como é que eu faço a gestão dessa clínica? Como é que eu vou captar paciente? Como é que eu vou tratar esse relacionamento com o cliente? Como é que eu vou gerenciar essa empresa, né? Essa empresa. E a mesma coisa, a pessoa que teve que empreender o que nós chamamos por necessidade. Sim. Porque ou a mulher que não conseguiu se recolocar no mercado, ou porque agora teve filho, e agora ela quer ter um tempo mais flexível, enfim. E eu vou me abrir uma empresa, ou eu vou empreender. Tem duas, né, situações aí diferentes. Então, buscar esse conhecimento é importante. E quando você já estiver pronto, contratar pessoas que possam te dar esse suporte. Isso é importante, porque muitas vezes o empresário ele fica muito no operacional. Então, ali, executando as tarefas do dia a dia, então ele não pensa o negócio, e às vezes ele vai perder muito tempo para aprender uma coisa que não é da natureza dele. Então, a gente precisa entender que eu preciso provisionar pessoas para poder auxiliar nesse processo, seja um consultor, um mentor, seja um colaborador, né? Até muitas vezes um estagiário para algumas áreas que vai ajudar ali a colocar a gestão em dia. E pensar, entender, né, nessa estruturação do conhecimento, porque você vai empreender, mas qual que é o teu ponto estratégico, né? Como que você vai modelar o seu negócio? Como que você vai estruturar, planejar, gerir, retroalimentar? Você vai ter que pensar em vários aspectos da gestão, comprar, vender, você vai ter os aspectos financeiros, né? Pagar, receber, como é que você estrutura a sua logística, como é que você monta o seu estoque de uma forma estratégica, como é que você planeja a comunicação de tudo isso para os públicos que você quer atingir, em quais canais. Então, muitas vezes, quem pensa assim, eu vou empreender, precisa estar com um olhar atento para esses pontos, porque é muito maior do que simplesmente abrir um CNPJ. É muito mais amplo. E se a gente não para se atentar a esses pontos logo no começo, por exemplo, uma modelagem de negócios, um planejamento estratégico, é o mínimo para que a gente tenha um mapa que vai nos direcionar para ter assertividade, né, para as ações que a gente precisa ali desenvolver, porque hoje a gente tem experiência com muitas empresas, né, que já estão aí há anos no mercado voltando para refazer a modelagem do negócio, porque nunca foi pensado estrategicamente, foi acontecendo. E um mundo que está inovando todos os dias. Exato. E nós temos também empresas que nós ajudamos no planejamento desde o início da concepção e que nós continuamos acompanhando 8 anos depois. Isso. E você passa acompanhando, mas em estágios diferentes. A empresa que começou
com um projeto, com uma fabricação, e ela foi aumentando as linhas de produção, ela foi crescendo, ganhando espaço. E ela abandonou a consultoria? Ela não abandonou. Então, ela tem um tempo que ela fica só, vai tocando os processos, mas chega no momento, eu preciso realmente expandir. Esse olhar externo é importante. Então, muitas vezes, esse ponto do começo ou da caminhada do empreender acaba sendo solitário e feito de uma forma mais amadora mesmo, sabe? Tocando dia a dia, porque estou pagando as contas aqui. Então, esse olhar de buscar o conhecimento, de buscar ajuda é extremamente importante, porque fazer as mesmas coisas do mesmo jeito vai te trazer resultados iguais ou piores. Repete, fazer as mesmas coisas. Do mesmo jeito vai te trazer resultados iguais ou piores. É aquela frase que a ferramenta que te trouxe até aqui não será as mesmas que te levarão adiante? Perfeitamente. Muitas mudanças, né? O tempo todo. Conversamos sobre isso aqui na empresa recentemente, né? Sobre algumas marcas que elas não estão mais no mercado. E foram literalmente, vou dizer, consumidas, mas deixaram de existir porque chegaram outras e de forma muito inovadoras. O mercado engole, né? Engole isso, foram engolidas pelo mercado. E você vê que o serviço, aquele serviço era essencial para existir. Né? Pasta de dente, a gente estava falando aqui, eu não posso falar o nome, mas tinha uma amarela e verde, que o tubo dela era tipo um alumínio, um metal, e você sentia dobrando ali para sair bastante. Eu falando esses dias, mostrando aqui para nossa equipe, não conhecia. Gente, eu era criança. A gente usava ela para limpar, para parear a panela, inclusive. Exato. É maravilhosa a marca, né? E ela não está mais no mercado. Ela saiu do mercado, depois de um tempo, ela foi comprada por outra marca, depois de um tempo ela voltou para o mercado novamente, porque acho que, se eu não me engano, foram 15 ou 20 anos, ela poderia usar a marca novamente, mas ela já saiu do mercado de novo. Imagina, não é um produto que foi obsoleto. Creme dental existe todos os dias. Pois todos é. Os dias, 3, 4 vezes ao dia. Exato. Né? E era uma... Arear a panela também era uma grande função dela. Não sei se foi feita para isso. Mas não está no mercado, né? As estratégias do mercado mudam e se a gente não tiver muito antenado para acompanhar essas tendências, essas mudanças, fatalmente a gente vai ser impactado, ou positivo ou negativamente. Sim. Quando a gente fala de gestão, e a gente está falando, né, de brand, de marketing, publicidade, de gestão, há uma frase, um dito popular que o gado engorda ao olhar do dono. Tem algo desse tipo. E aí quando você fala de contratar, chega uma parte que você vai ter que contratar consultoria, vai ter que contratar colaboradores. Aqui nós estamos no estúdio com nós três, mas Kelly, nossa, está ali nos ajudando na imagem, mas você viu que tem uma equipe, Sim, né, muito ampla. Muito ampla, né, fazendo toda a estrutura acontecer. E eu ouvi muito isso. Por que vai contratar? Isso também influencia muito na gestão, que vai influenciar no brand, que vai influenciar no produto final, que vai influenciar na experiência do cliente. A que ponto vocês, como consultores, encontram resistência de pessoas, né? Eu não vou perguntar se existe, porque eu acredito que sim, né? De dizer assim, não, você vai ter que confiar para a gente fazer isso acontecer. Como é que funciona isso? Tem a questão, muitas vezes, da pessoa que está apegada a fazer as atividades, ela não quer desapegar, né? Tem isso. Tem a questão da confiança, de achar que não encontra ninguém bom o suficiente. Tem pessoas que elas falam assim, não, eu não vou achar, eu já tentei, porque às vezes o processo não foi bem feito na seleção, na contratação. Ou não foi feito o processo. Ou não foi feito, né? Veio aqui, pegou a pessoa, ela caiu de paraquedas, e aí deu errado, e ela fica traumatizada e não quer contratar. Né? Mas ela fala, eu não quero contratar. Outro ponto. Vai cortar? Não, continua. Outro ponto importante, outro ponto importante é em relação à confiança, dificuldade de desapegar das tarefas, e também que é um olhar assim que eu vejo que as pessoas Perdão, eu perdi o fio da meada do terceiro ponto. Espera aí, que eu perdi. O terceiro ponto também nós temos uma barreira que é a fiscal. Sim. Então, a gente sabe que custa caro contratar nos modelos que nós temos hoje, CLT, etc. Mas vem um outro ponto aqui, que é o planejamento financeiro.
Então, por isso que a gente fala da gestão, de entender sobre a composição da tua empresa, da sua experiência, para entregar aquela experiência que você quer para o teu cliente. Quais são os recursos que demandam? Ou seja, pessoas, equipamento, né? Tudo isso tem que estar ali na tua composição de custo, entendendo o teu orçamento, como é que você vai englobar isso. Eu não posso ignorar que a carga tributária que nós temos, a gente precisa incluir isso, de alguma forma, dentro do planejamento financeiro da empresa. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, as pessoas acabam não conhecendo sobre isso e acabam criando resistência. Então, o que é que elas pensam? Eu vou economizar. Outro dia. Muitas vezes é nesse ponto. Não, mas eu vou economizar esse recurso. Mas economizar esse recurso e colocar a sua mão de obra técnica à disposição de fazer tudo, quanto custa para você? Ontem, tá bem legal esse papo, tô gostando. Acho que é muito bom bater papo com vocês, né? Ontem a gente colocou na TI-TV um recorte de Elifaz. Sim. Da contabilidade. Você dá uma olhada. Ele fala sobre um exemplo de um homem que fazia uns carrinhos. O carrinho custava hipoteticamente R$50. Alguém chega e pede a ele 100 carrinhos. E ele diz, olha, cada carrinho vai sair a 150. E a pessoa fala assim, mas deveria ser mais barato. Ele fala, não, vou gastar mais tempo, eu vou deixar de estar com meus filhos, eu vou deixar de pescar, eu vou deixar de ter meu descanso para me dedicar a fazer esses 100 carrinhos para você. Isso tem preço. Por que tem preço? Porque ele tem valores definidos. Exato. E eu vejo um pouco assim, ele não era apenas o carrinho, né? Era a condução da vida dele que estava ali. E esse recorte me fez refletir muito, porque a gente, quando fala sobre valores, as pessoas confundem com preço. E o mercado está muito disso. Acontece com vocês isso? Demais. Tanto das pessoas entenderem, nosso cliente entender, porque nós temos muito essa missão, né? De mostrar também para o cliente o valor dele. Porque Perfeito. Muitas vezes nós temos casos onde as pessoas elas não confiam no seu valor. E elas não conseguem colocar preço, né? Isso, por mais que tenha um produto ou um serviço de extrema qualidade, mas elas não sabem formatar isso porque não entendem, não têm a percepção de valor do seu próprio produto ou serviço. E trazendo esse gancho do que você comentou em termos dos valores, isso mudou muito, por exemplo, na nossa vida depois da Mariá, né? Depois que nós tivemos filho. Porque algumas coisas começaram a entrar na balança, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma rede de apoio. Ou o que eu vou abrir mão? Então, assim, a gente fala assim, olha, tem determinadas situações que eu não posso me comprometer. Ou determinados dias ou horários. Então, isso mudou muito pra gente. Porque eu sei que eu vou ter que tanto ou mobilizar uma estrutura para que a Mariá esteja em segurança, esteja bem. Aí eu vou imaginar isso e o que eu tô abdicando. Então, isso faz muito sentido, né? Muito forte o que você trouxe agora, né? Dessa visão, que é exatamente isso. Você começar a colocar os seus valores em jogo. Então, não é mais sobre o que o mercado está dizendo e sobre aquela contabilidade básica, não é? A água custou R$1, vendo por 2, ganhei 100%. Sim, e aí? Então, agora a gente começa a colocar outras coisas, e é sobre a essência. E o que nós olhamos muito hoje respeitamos e valorizamos muito a essência daquela empresa. Então, porque o que pode ser melhor do meu ponto de vista, de repente não é para aquela pessoa. Exato. E o posicionamento, que é quando a gente trabalha a parte estratégica do posicionamento, isso traz um olhar muito mais focado, onde a gente consegue mostrar para a pessoa que aquele produto ou serviço precisa ter um valor agregado. Principalmente quando você vem com a parte da gestão e identifica tua composição de custo, quanto você está, de fato, gastando para colocar aquele produto na mão do seu cliente, com toda a sua expertise, o seu know-how. E aí, muitas vezes as pessoas param e olham para a gente, assim, clientes, né? E falam assim, mas vai ficar muito caro. E aí a gente para e faz uma arrumação e fala assim, caro é falta de percepção de valor. Porque se o seu cliente entende qual é o seu diferencial, ele vai priorizar pagar o valor que tem o seu produto ou serviço. E as pessoas vão com medo, né? Muitas vezes, falam, mas vão e percebem que tem uma mudança drástica, principalmente em faturamento. E a mentalidade. Aí vem a virada de chave, de pensar que às vezes você está medindo essa régua talvez com a sua capacidade. Já teve clientes assim, que falam assim, eu não compraria o meu produto. E qual é a nossa resposta? Eu falei, mas você não é o seu cliente.
Entendeu? Às vezes a pessoa vende, por exemplo, um licor, mas ela não bebe licor. Sim, isso é super natural. Então, você não pode dizer assim, então eu não vou cobrar esse valor, porque eu não pagaria, mesmo sendo um produto de excelência, viu? Teve um caso que foi assim, chocante, que ela falou assim, olha, eu tenho um produto de excelência. Eu falei, gente, mas a gente já fez conta, já fez um mapeamento aqui, você não pode continuar, senão você vai saturar, você vai quebrar. Tá pagando para trabalhar. Então é melhor você não vender. Aí ela falou, é verdade, eu já tô cansada. Eu falei, você já não tá cansada de trabalhar muito e ter pouco resultado? Tô. Então vamos fazer o seguinte, faz um teste. Aí nós fizemos uma tabela, né, nova para ela. Projeção, tudo. Uma projeção e tal. Ela foi diminuir um pouco do que era o acordado na mentoria. E aí ela apresentou para os clientes. Os clientes não reclamaram, não fizeram uma objeção, compraram com um valor novo. Ela falou assim, Ela voltou. Elaine, se eu tivesse aumentado pelo valor que você tinha dito, ia ser tranquilo pelo que eu entendi. Eu falei, tá vendo? Aí agora você não pode agora automaticamente aumentar, assim, não deve, né? Porque para o cliente é um impacto, né? Então é melhor você aumentar de uma vez e até ceder um desconto e ir para uma faixa do que você e agora dizer, tem um novo aumento, né? Então ela começou a entender, ela falou assim, gente, como eu virei a chave de entender o valor do meu produto? Eu está falando tem pessoas que vendem um produto e não consomem o seu próprio produto. Isso para mim foi um tapa na cara. Tem TV mesmo, a gente está aqui, mas a gente assume nossos erros, nossas falhas, né? Nossas inquietudes, né? A gente foi conhecer a TV Santa Cruz, né? Um abraço para pessoal da TV Santa Cruz, são maravilhosos. E a gente chegou lá e em cada ambiente tinha uma TV passando a TV Santa Cruz. Aí eu perguntei, por quê, né? Praticamente na garagem tem uma TV, na garagem não lembro. Mas todos os outros ambientes tinham o canal. E uma, duas, três. Eu perguntei por quê. Ela, não, porque a gente fica de olho, né? Caso caia o sinal, precisa entrar, tal. Só que eu percebi que essa era a parte técnica explícita da fala. A parte implícita era o senso de pertencimento. Perfeito. Entendeu? E aí eu já coloquei deixei a televisão ligada em alguns setores e estamos comprando mais. Praticamente aqui, tirando os banheiros e os corredores, teremos TV rodando nosso conteúdo no tempo integral. Porque para além da gente olhar e corrigir as falhas e se ver e observar que aquela luz não está legal, aquele posicionamento não está legal, aquela cor não ficou legal, a gente também tem um senso de pertencimento e de gosto pelo produto que a gente faz. Perfeito. Né? Isso gera uma maior experiência, e aí, voltando à questão da experiência, não tem como eu querer que a pessoa assista a TITV se eu, Salatiel, não assisto. Não é o caso, eu assisto. Assisto porque eu sou chatinho. Mas é importante ter, né? Quem trabalha com aquilo poder literalmente vestir a camisa, usar o produto. Porque faz parte de você. Como é que você vende um produto se você não usa? E como é que monta? Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Como é que vocês conseguem montar toda uma gestão, todo um marketing para vender um produto que às vezes nem o próprio gestor da empresa, dono da empresa, proprietário, não usa esse produto? Como é que fica isso? Em cima de muita estratégia, um debruçar, né, sobre o negócio, sobre o mercado, sobre as particularidades, as minúcias daquele empreendimento, para que a gente possa fazer um direcionamento da forma mais assertiva. Com o tempo, a gente percebeu, né, que nessas projeções, assim, o know-how que a gente tem, esse direcionamento, ele foi ficando cada vez mais aproximado. Mas durante um tempo, a gente percebe que, assim, tudo parte de uma construção. Você desenvolve aquela estratégia e vai monitorando, porque preciso ajustar, tá certo, tá ok, tá atendendo às expectativas que a gente tem em relação ao mercado, ao negócio, ao produto. Então, assim, é um debruçar com todo o amor, mas também com muita técnica e estratégia, porque a gente precisa começar a entender toda uma série de contextos. O que é o produto, para que ele serve, quais são os diferenciais, quem consome. São homens, são mulheres, são empresas, são negócios. O que eles esperam desse produto? O que eles esperam desse serviço? E isso é um debruçar mesmo para a construção dessas estratégias, principalmente, né, atreladas a esse ponto. E outra coisa que é comum acontecer é provocar essas experiências. Então, vamos pensar num caso extremo, tá? Vamos pensar num caso bem extremo, que é a pessoa vende uma bebida alcoólica que ela não consome. Mas quem vai consumir? Vai ter que ter alguém.
Sim. que vai trazer aquele feedback. Principalmente, por exemplo, quem realmente é um apreciador, uma referência, um especialista que vai estar ali. Então, vai ter alguém para nortear tecnicamente os padrões de qualidade, as normas. Teve um trabalho que eu fiz nos 2 últimos anos em Barra Grande, Maraú. Isso. Maravilhoso lugar. E nós trabalhamos muito a experiência do cliente, né, do turista, e formatando os passeios, alguns passeios até para poder trazer essa experiência diferenciada. Sim. E nesse contexto, o que aconteceu? Por exemplo, eu descobri, a gente trabalhou 2016, 2017 lá, construímos um estudo de posicionamento que deu origem às marcas de cada praia, de cada localidade de Maraú, mas eu não conhecia a península como um todo. E aí eu passei o primeiro ano, depois disso, trabalhando as estratégias do turismo e ouvindo, né? E sempre dava errado, um passeio ou outro. Quando foi no período seguinte, a primeira coisa que a gente fez foi, eu vou explorar a península. Eu vou visitar, vou pegar o quadriciclo e nós vamos fazer como se fosse turista. Então, meu trabalho... mesmo a experiência, né? Monitorar. Então, o trabalho nosso foi experimentar como turista, tá? Só que com um olhar de consultor, que é como se fosse uma espécie de cliente oculto. Então, a gente viveu a experiência, tinha uma equipe que foi em parceria com o Sebrae, a gestora do Sebrae, nós somos com os guias e nos proporcionamos essa experiência e mapeamos tudo. O que estava acontecendo de positivo, negativo e levamos esse feedback. Depois disso, nós criamos uma missão para que as outras pessoas que trabalhassem com turismo pudessem vivenciar agora, eu sou o cliente. E eles recebiam atendimento, porque aí eles entendiam. O que vocês acharam desse atendimento? O que vocês acharam dessa experiência? Ou seja, eles consumiram o próprio serviço, o turismo, que é isso que é muito importante. Porque muitas vezes a gente trabalha um treinamento, muitas vezes técnico, falando sobre atendimento ao cliente, mas ele nunca sentou naquela cadeira de cliente, naquela posição. Sim. Entendeu? Então ele precisa consumir aquilo. Eu vou num restaurante, o garçom, você pergunta qual é o prato, né? Aqui ele não sabe, ele nunca experimentou, se ele experimentou, não teve uma experiência. Ele experimentou, sei lá, um pedaço, uma coisa, uma amostra. Mas ele nunca teve a experiência de sentar ali e ter aquela experiência, para ele entender o que é, para ele se colocar nesse lugar. Então, esse é um desafio hoje, da gente proporcionar as experiências na empresa. E isso eu trabalho muito desde 2006. Recente, coisa nova, tá? Sim. Que é justamente fazer com que essas pessoas que trabalham na empresa, numa empresa que ela é estruturada, que tem colaborador, que eles vivam a experiência, que esse senso de pertencimento ele exista. E existem muitas estratégias para fazer isso. Desde hoje, como nós chegamos aqui, viemos conhecer a empresa, conhecemos a estrutura. Mas será que, por exemplo, um colaborador seu, ele entende como é que é o trabalho? Um filho do seu colaborador entende como é que é o trabalho do pai dele aqui ou da mãe? Sim. Será que ela já veio aqui? Isso é legal, sabe? Quando o seu filho chega aqui e diz assim, o filho do seu funcionário chega aqui e fala assim, eu conheci o trabalho do meu pai lá na TV. Olha, que legal, como é que funciona? Isso é um senso de pertencimento. É você fazer com que essa família entenda como é que é a dinâmica. Até porque você grava aqui, não é à noite, por exemplo. A minha filha fala, nossa, como é que é essa palestra? Ela vê só os vídeos. Outro dia trouxeram essa provocação. Por que você não leva ela para a palestra? Porque ela quer ver, assistir. Então isso é legal, é senso de pertencimento. É você levar as pessoas para aquele ambiente, para que ela entenda como é que tudo funciona até o bastidor. A mesma coisa. Você precisa experienciar seu produto e tirar essa casca. Ou quando você não consegue, o importante é você tem surgido bastante isso, consultoria de cliente oculto. Os clientes têm pedido a gente, faz um cliente oculto. Vai lá. Eu vi isso ontem. E é um negócio gostoso, a gente gosta muito de fazer. É um olhar, né? É um olhar que você tem externo, sem nenhum tipo de vínculo com aquela instituição, com aquela estrutura. As pessoas não te conhecem, você não sabe com quem que você vai lidar, é sempre um elemento surpresa, e você vai analisando ali, né, tecnicamente, cada um dos pontos. E, assim, muitas vezes a gente percebe que existe um distanciamento muito grande dessa parte do pertencimento, porque tem um colaborador, tem uma equipe que muitas vezes ali não está nem muito por dentro de como é mesmo aquele produto, aquele serviço. O atendimento deixa a desejar, porque poderia ser mais acolhedor, mais humanizado, mais focado na sua necessidade, ou com uma abordagem mais humana, né? E
esse olhar do cliente oculto, que tem surgido bastante, ele traz assim para a empresa, de forma geral, um raio-x de como que a sua estrutura está funcionando e de como que a sua equipe ou o seu ambiente está percebendo esse funcionamento. Perfeito, perfeito. Isso faz parte da gestão, inclusive. Né? A gente vende provedor de internet e nossos colaboradores usavam os nossos serviços gratuitamente. Eu conheci outras empresas e os colaboradores dessas outras empresas pagavam 50% do valor do plano. A gente fornecia gratuitamente. Aí alguém já perguntou assim, porque você é bonzinho? Eu fiz, não tanto, não é isso. É que quando o meu colaborador está usando e um mora num bairro, outro mora em outro, eles estão ali estavam o tempo todo no grupo. Olha, tá tendo latência, tá tendo alta aqui, tá tendo lentidão, tá foi legal, tá travou, caiu, voltou a funcionar. Então, os nossos próprios colaboradores, eles nos serviam de base na tomada de decisão em relação à própria empresa. Não é lógico, ouvindo os clientes, mas o nosso colaborador passava a ser o nosso cliente, né? Usando o nosso produto. E é bom falar sobre isso, porque eu acho que talvez é muito de gestão, porque para desenvolver toda a estratégia de marketing, né? Você colocar no mercado um produto, e não é só vender produto, hoje as pessoas compram experiência, como a gente vem falando, e não ter quem vivencie isso ali dentro, né? De forma crítica, inclusive. Exato. Não é o colaborador sem noção, puxa-saco, diríamos assim, né? Não sei se é bom falar esse termo, mas pessoas críticas que assistem. Minha mãe, ela mesmo me liga e fala, olha, não gostei de tal coisa, teve tal fala que não foi interessante. E aí, às vezes, precisa, como na parte de gestão, e aí, deixa eu filtrar. Porque, principalmente nós como TV, porque a gente vai falar aqui de futebol, de política, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar, a gente tem uma gama de informações que a gente trata. E às vezes eu percebo que tem pessoas que nos procuram para falar, olha, você falou de tal pessoa, de tal partido político, de tal líder religioso, e eu não achei legal. E aí eu tenho que parar e vou lá, pegar aquele conteúdo e ver. Isso está dentro das diretrizes da empresa, né? Já aconteceu o caso de eu ter que ir lá e arquivar mesmo um conteúdo, de dizer, não ficou legal, ficou muito imparcial em determinado momento, fugiu os parâmetros legais da empresa, para a gente ter um posicionamento. Exato. E aí falar essa questão de posicionamento de mercado e pegando o princípio de as empresas têm dificuldade para se manter, posicionar não é fácil. Afinal de contas, quando vai falar de posicionamento, há uma briga entre o CPF e o CNPJ. E aí? E isso é uma briga que hoje eu entendo que não deveria existir. Porque o marketing, inclusive depois da pandemia, trouxe a humanização como uma palavra-chave. Que isso surgiu, a humanização na área da saúde, com a Política Nacional da Humanização do SUS. Existe uma política que trouxe isso para a saúde. Sim. E depois da pandemia, então, veio essa coisa da humanização. Entendemos que todos somos seres humanos e o marketing vem. Pessoas se conectam com pessoas. Negócios são feitos de pessoas, por pessoas e para pessoas. Sim. Então, o CNPJ só existe se tiver o CPF. Perfeito. Não existe CNPJ sem CPF, existe? Se tem, eu não sei. Não existe. E essa conexão, ela tem que existir de uma forma onde exista uma sinergia. Como eu falei aqui, a pequena empresa principalmente, e a média empresa, onde tem a figura do empreendedor ali na frente do empresário, essas coisas elas acabam estando ali muito presentes, né? A gestão humanizada, o acesso, aqui você tem, né? As pessoas têm acesso ao dono, né? Uhum. Tem acesso ao Salatiel, pô. Então, olha que bacana. Então, isso é muito próximo. Só que, assim, essa relação tem que ser saudável. Você entender qual é o meu posicionamento enquanto pessoa, CPF, e qual é o meu posicionamento CNPJ, que são complementares. Exemplo, você tem uma TV. Você pode ter uma opinião política partidária. Sim. Você tem a sua. Você exerce ela nos seus ambientes externos, você vai na urna, vota. Mas você precisa estar na sua TV falando que você vota em A? Nem pensar. Pode? Não é o jornalista aqui? Pode? Não deveríamos. Não pode. Você tem que ter uma opinião imparcial. Sim. Então, aí é o mesmo filtro que a gente leva para a empresa. Então, até onde os meus valores
esses valores eles vão impactar na empresa e são permitidos ali. Então, quais são as diretrizes ali? Onde é que eu vou ferir o código de ética ou do meu segmento, da minha profissão, por exemplo, ou meu código de ética pessoal? Então, eles vão caminhar juntos, em harmonia, e a gente vai tentar equilibrar. E uma coisa que eu vi ontem que me chamou muita atenção, eu não comentei ainda, mas nós tivemos uma situação que, assim, antes se falava muito, e eu digo a mesma coisa, já errei. A gente já tinha uns treinamentos que falava assim, não, deixa seus problemas atrás da porta, porque o profissionalismo tá lá. Gente, nós somos seres humanos, quem deixa? Você vai manter o quê? O profissionalismo. Mas quer dizer que você vai estar com a mesma energia? Você vai fazer o que precisa ser feito, mas você vai estar com a mesma energia? Não tem como. Se o seu mundo está desabando lá fora, você vai estar aqui. Nós não somos essa máquina. Não tem como. Que é essa diferença do sentimento. Então, tudo isso vai caminhar junto com o CNPJ, os sentimentos, os seus valores vão estar caminhando ali. Só que vai ter uma linha de corte tênue. Até onde eu separo o meu CPF do CNPJ. E tem que haver essa ruptura. Então, feliz é aquele que tem um posicionamento equilibrado no CPF e no CNPJ, porque aí vai fazer aquilo que acredita, que tem vontade, que eu acho que gosta. só pastor de igreja. Ou melhor, líder religioso, de um modo geral. Porque ele vai empreender conforme aquilo que ele acredita, né? Porque é muito difícil, eu peguei essa questão porque eu sou cristão, mas tem até um post na TTV recente sobre isso, né? A TTV ela não é cristã, né? Eu sou palmeirense, a TTV não é palmeirense. Eu tenho a minha visão política, a TTV não tem. Então, às vezes, eu tenho que arquivar conteúdo que eu sou a favor. E aí? Porque, afinal de contas, existe toda uma linha editorial, existe toda uma gestão em cima disso. Né? Eu costumo brincar que a única coisa que eu coloco do meu lado, do meu CPF, para o meu CNPJ, é que quando falar do Palmeiras, o Palmeiras é campeão mundial. É a única regra, tá? O Palmeiras é campeão mundial. Fora isso, não tem porquê eu trazer o meu CPF para aqui. E aí eu vejo alguns casos desse conflito, muitas vezes até emocional, que eu já vi casos de pessoas que entraram em depressão por conta disso. Vocês estavam conversando aí, eu lembrei de uma loja de roupa que eu conheço aqui, a família cristã mesmo, né? E as roupas, há 10 anos atrás, eram roupas voltadas mais para o segmento cristão. Hoje eu passo lá e quando eu vejo os manequins, eu penso, rapaz, o manequim desviou mesmo. Né? Boa! Boa! E aí ainda faço alguma brincadeira, mas só me jogou, desviou, mas tá dizimando, tá tudo certinho aí. Porque eu tenho esse acesso à família. Mas eu fico pensando o quanto o mundo atualizou e o mercado mudou e dificilmente você consegue fechar um produto e ser exatamente aquilo. Né? As grandes marcas, vamos pensar no nível de conteúdo, TV, tá falando ali um pouco, né? As grandes marcas, antes elas só eram TV aberta, Globo, SBT, Band, Record. Hoje todas elas estão também no IP, todas estão na Web TV. Falamos há pouco sobre a Cazé TV, que há pouco tempo atrás era apenas um rapaz, uns amigos, e eu vi um vídeo interessante que eles tinham um quarto onde eles gravavam, aí eles gravavam em um aparelho um conteúdo, em outro aparelho outro conteúdo, e eles falavam, eu tô no estúdio 1, tô no estúdio 2, tô no estúdio 3, e era tudo no mesmo ambiente. E hoje eles estão cobrindo as Olimpíadas. Né? Eles entenderam que o mercado está aí, precisava inovar e precisava investir, lógico, muito com base no conhecimento, com base no estudo, de se dedicar, de fazer algo novo e não ter o apego ao CPF, enfim. Exato. E como é que pega, às vezes, vocês pegam alguém que está com muito esse apego ao CPF e precisa mudar a chave se não sai do mercado? Exatamente, esse é o ponto, porque quando você mostra para ele que assim, não é sobre você, é sobre o profissionalismo, a linha tênue do processo está no profissionalismo. Lembra que foi a primeira palavra que eu falei lá no início? É o profissionalismo. Quando você entende aqui, bem, eu não posso misturar a minha emoção nem meus conceitos, porque aqui é profissão. E aí a profissão é o que me blinda para dizer assim, agora eu preciso ter uma outra postura. Aí é o ponto, porque senão, se você continuar realmente daquela forma, você vai colher aqueles resultados. Então, esse eu acho que é o ponto que separa no posicionamento
Até para fazer o marketing, né? Profissional, dentro da ética, dentro do que o mercado demanda, olhando de uma forma muito mais profunda para o mercado, e não só para querer, é o que você falou, né? Quem faz o que quer é criança mimada. Isso é fato. Então, se você está parado ali e querendo colocar seu CPF sempre em jogo, né, e não entender que agora seu CPF gerou um CNPJ, você precisa realmente fazer com que ele prospere e que ele tenha solidez no mercado, você vai precisar ter esse olhar profissional. Então, a palavra que separa é trazer. Vamos trazer o profissional. Entenda que isso aqui, como você falou, Palmeiras é campeão. Não. Não é campeão mundial, não, tá? Não, pra você Campeão da Copa Rio de 1951. Não é mundial, não. Sou palmeirense, mas não é. Bipaulista, bibrasileiro, 98. Olha, conectaram os palmeirenses palmeirense, aqui. Palmeirense é verdade. Então aí o negócio é... E você torce? Não muito, né? Eu Não quero assim... que é corintiano. Eu sou tricolor. Bahia. Bora, Bahia. Sou soteropolitana. Mas lá em casa, assim, a gente... Você também? A gente tem um amor pelo futebol que a gente assiste nenhum jogo. Eu tô nessa também. Pegando essa questão do profissionalismo, você encontra pessoas com síndrome do Peter Pan, medo de crescer? Tem. Quer investir só para continuar naquilo? É possível hoje a pessoa querer ficar mais 20 anos no mercado, eu estou chutando um número bem grande, fazendo investimento para fazer a mesma coisa todo dia? Isso é algo que vai contra o fluxo natural das coisas, né? Porque se você tem ali todo um processo onde você está desenvolvendo o melhor de forma estratégica, de forma estruturada, e chega num momento de expansão, aí, claro, é uma decisão particular de cada um e a gente não pode forçar. O que a gente pode dizer é o mercado vai abraçar porque tem espaço no mercado para fazer isso. Você quer? Às vezes a pessoa tem um empreendimento, vai para o segundo. E aí, tecnicamente, a partir do segundo empreendimento, tende-se a puxar o freio de mão. Tende-se a isso. As pessoas dão uma segurada porque o fluxo realmente vai, mas nem todos estão preparados para essa mudança. Eu vou pro lado assim, tem uns que preferem andar no modo primitivo. Sim. Porque crescer dói. Crescer dói, mas... Crescer dói. E é outra reflexão que sempre fala. Crescer dói, mas permanecer também vai ter suas dores. Exato. Então, qual é a dor que você escolhe? E hoje... Escolha a sua dor. Escolha a sua dor. E no curto prazo hoje, se você não caminha, naturalmente você está ficando para trás. Tá. Então, se você não dá um passo à frente, você não precisa dar 10 passos, mas você precisa dar um passo cada dia. Agora, se você não dá esse passo, naturalmente você vai ficar para trás, porque hoje nós estamos num momento muito acelerado da informação, do conhecimento. Então, as coisas não podem permanecer da mesma forma, não tem como. As empresas mais tradicionais, a gente tem os exemplos, elas quebraram, que eram pioneiras, que estavam à frente do mercado e outra. Só ser o líder hoje não vai te manter líder. Então, se você tem a liderança hoje, se prepara. Porque você não vai ficar sozinho no mercado o tempo todo. Eu estou sozinho aqui na região, ótimo. Mas até quando? A Coca-Cola bem sabe disso, né? Eu falava que a Coca-Cola, no meu começo com um provedor, a gente vendia planos de internet fechados ali. E aí alguém queria, eu quero um plano com mais upload, mais não sei o quê. Aí eu falava assim, eu falava assim com a equipe, não, gente, o plano que a gente tem é esse. Ele pergunta se ele liga para a Coca-Cola e pede uma Coca-Cola com menos açúcar. Ele só vai ter a Coca-Cola tradicional, a original, a tradicional e a Diet. Aí você vai no mercado e tem lá, menos açúcar. Até a Coca-Cola, líder no mercado, teve que olhar e dizer, eu tenho que ter a sem açúcar, a zero, eu tenho que ter menos açúcar e tenho que ter a tradicional. Então, a Coca-Cola se alinhou no mercado, né? A Coca-Cola veio aí com algumas marcas e acrescentou alguns outros sabores, como de laranja, uva, limão, que era a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, eu falo isso porque é talvez uma das marcas mais conhecidas no mundo. Há um tempo atrás se falava que a Coca-Cola era a segundo nome mais conhecido no mundo, atrás apenas de Jesus Cristo. E ela teve que se adaptar ao mercado.
E aí, pegando a questão de adaptação ao mercado e já pegando um gancho aqui maior, se você conseguir conectar uma coisa a outra, se eu não conseguir, deixar claro. Você falou há pouco de dar um passo de cada vez. Mas você conhece pessoas no mercado que hoje querem já sair do primeiro degrau da escada e ir para o último em 24 horas. Vou colocar dinheiro, vou fazer tráfego pago, vou colocar outdoor, carro de som, panfletagem, vou passar um balão, passar um avião lá com a marca, mas eu quero vender, eu quero sair do 0 a 10. E aí, permita-me uma crítica. A pergunta, antes de fazer a crítica, a observação, na verdade, né? Essa parte, que eu sou muito crítico, muito polêmico. Encontra pessoas querendo sair do primeiro degrau até o último degrau? Essa é a pergunta. A parte que me assusta, esses dias, num encontro de empresários, empreendedores, alguém falou assim, eu levo a sua empresa a fazer em 1 ano que faria em 10. É possível? É a segunda pergunta. Possível é. Possível depende, claro, tem fatores externos, mas assim, possível depende muito assim de qual é o teu foco, né? O que você quer? Onde você quer chegar? Em quanto tempo? Você sabe já quanto isso vai te custar? Esse é o ponto. Quem você vai precisar para te apoiar nisso? Você já definiu se vão ser pessoas da sua equipe ou se você vai ter parceiros especialistas em cada uma daquelas áreas para poder ajudar você a chegar mais rápido sem você perder tempo em treinar, qualificar, não, você, né? Então tem uma série de ações que o posicionamento é fantástico por causa disso. Você consegue ter um olhar e entendendo aonde a pessoa quer chegar, você ajuda ele a traçar essa rota estratégica para que ele chegue lá de forma mais assertiva. Possível é. É rápido? Depende. É barato? Depende. Tudo isso a gente tem que analisar. É desafiador você querer acelerar 10 anos em um, você pensar que você tem que ter maturidade. Exatamente. Organizacional, né? Na cultura organizacional. Então, por exemplo, eu posso ter dinheiro para contratar, mas os processos estão prontos? Isso. Esse fluxo, como é que vai ser realizado esse fluxo do atendimento? Então, quais são os recursos? Equipe, infraestrutura física, se for algo relacionado à produção, se for serviço, prestação de serviço, como é que você entrega isso na ponta? Então, você tem que entender assim, quais são os recursos envolvidos? Pessoas, máquinas, tecnologia, enfim, a forma de entrega, logística, depende muito do negócio. Logística, gestão. E o que você está disposto a passar para acelerar esses 10 anos. Talvez, a depender, aí vai ser caso a caso, esses 10 anos talvez não compense o nível de estresse que você vai gerar e você não tem o tempo da curva de aprendizado. Porque isso também é legal. Porque as pessoas não entendem que, assim, quando você vê uma marca consolidada, a pessoa só olha para a consolidação, não vê que ela teve um trajeto e com alto de baixo. Não nasce do dia para a noite, né? Uma marca que não existia já é a número 1 do mercado, dominando todo. Não é assim. Não. Não era uma loja de tecido. Né? Várias outras marcas, que não pode aqui o nome, eram pequenas para hoje se tornar grande. E aí, essa é a minha pergunta sobre é possível. Eu creio também que é possível, mas aí tem todos esses fatores. É viável? É muito fácil alguém falar assim, eu vou fazer você crescer em 1 ano para você crescer em 10. Exato. Tá, mas faz um cálculo financeiro. De desgaste, de tempo, de emocional também. A questão é viável? Possível é. É viável? Se você no teu posicionamento entende, não, é viável, eu tenho recurso, eu tenho aqui tanto de recurso para fazer isso acontecer. Então vamos estruturar isso. Você está disposto a passar por isso? Olha, eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei, por exemplo, de uma empresa que ela era de Brasília e os donos, eles tinham muito dinheiro. E eles falaram assim, eu vou brigar num segmento em Salvador que é comunicação. E vou porque eu tenho grana disponível, dinheiro não era o problema. Sim. Eles pegaram a empresa líder do momento, na Bahia, em comunicação, assediou os funcionários, levou uma boa parte do know-how. Não era o problema. Levou as pessoas, ou seja, foi lá no mercado, pagou salários maravilhosos para as pessoas, conseguiram captar da empresa que era referência e montaram a empresa. Começou a trazer o know-how, cliente, começou a rodar. Só que ele fez isso por capricho, brigas entre
as Já vi empresas. muito Já disso. viu? E aí ele foi por um capricho, porque ele sabia que dinheiro não é o problema, então eu vou abrir e vou funcionar. Deu certo. Mas não era algo sustentável, porque ele só estava ali entrando para mostrar poder, que ele poderia entrar o momento que ele quisesse no mercado, Uhum. com o investimento que ele poderia colocar. Só que aí vem todo o conflito que ele gerou e o desequilíbrio que ele causou naquele mercado. Porque para pagar aqueles salários também chega um momento que a conta, por mais que ele tenha dinheiro para investir, ele quer saber retornar. Todo mundo que está colocando dinheiro numa empresa, né, num negócio, ela quer o retorno. E aí, quando ele começou a fazer toda uma análise que o know-how não era dele, mas ele tinha pessoas boas, contratou consultoria, contratou os melhores profissionais, tinha os melhores maquinários e conseguiu até conquistar uma carteira de clientes, mas ele entendeu que o estresse para estar ali naquele mercado não estava sendo rentável. E resultado, não demorou 5 anos, eles se fecharam. Entendi. Então, assim, é sobre só ter o dinheiro para injetar e fazer a coisa acontecer. A outra empresa, ela tinha, na época, se eu não me engano, 18 anos de mercado. A empresa líder. Sim. E ele veio na birra e falou assim, você entrou no meu segmento, eu vou entrar no seu, então. Entendeu? Você percebe Aí que a vem- curva, né, de aprendizado faz toda a diferença Com nesse processo, certeza, porque a outra autoconhecimento, empresa... né, também. De autoconhecimento. Eu já abri uma empresa a 430 quilômetros de Ilhéus, em Alagoinhas. Não foi por Bia, mas só queria honrar meu pai. E não deu certo. Eu ia para lá e voltava. Desde que eu saía daqui 2 horas da manhã, chegava lá 8, 9 horas da manhã, voltava de novo para estar aqui 9 horas da noite, que eu queria dormir em casa. E apenas por uma questão que eu precisava, era muito mais fácil eu deitar no colo do meu pai e honrar ele, e ter tempo com ele, qualidade com ele, do que honrar o meu pai, porque trabalhou na Coelba lá. E olha a questão de você ter, da questão da importância do autoconhecimento, né? E aí a gente volta, quando você falou, por exemplo, da questão dessa experiência de conhecer, conhecer a si, conhecer o que você está investindo, gerar experiência. Hoje eu prezo muito mais, eu falo até aqui na equipe, eu prefiro que alguém chegue aqui e trabalhe 2 horas, 3 horas e me entregue bons resultados, do que estar aqui 8 horas e às vezes não entregar o melhor resultado. Então, a importância de você entender o mercado, e antes de conhecer o mercado, se conhecer. Né? E aí, volta a questão novamente entre o CPF e o CNPJ. Um CPF desestruturado é um CNPJ também que é desestruturado. Por mais que você contrate grandes consultorias, grandes profissionais, porque quem eu costumo dizer, não brinque com o dono da caneta. Então, o dono da caneta é o CPF principal daquele CNPJ. E ele, às vezes por um problema familiar, por um problema religioso, por um desgaste emocional não tratado, ele pode colocar a pico completamente toda uma estrutura familiar, profissional, não só a dele. Nós temos aqui hoje na empresa 18 colaboradores. Então imagina, né, que se eu não parar e não fizer terapia, amanhã é dia de terapia, inclusive, não fizer isso, eu posso colocar a pique 18 famílias. Exato. Né? E aí, essa questão da busca pelo autoconhecimento, da busca de você entender que não é bom de bater papo com vocês, é isso, porque você vê, não é simplesmente, vou fazer marketing, né? Porque tem gente que é isso, vamos fazer marketing. Qual é a sua empresa, qual é o seu produto, vamos colocar aqui X poster no Instagram por mês, vamos fazer um meme, bora fazer uma trend, bora fazer um vídeo assim, porque deu certo para fulano, para Beltrano. E às vezes a pessoa vai muito no afago, foi a conversa que a gente teve um pouco antes aqui, que foi ter muita gente trocando dinheiro por curtida. Pois é. E às vezes haver mais uma carência emocional que precisa ser tratado. Né? Poderia ser o contrário. Né? Menos curtida e mais dinheiro. Até citei para vocês um caso de um vídeo que eu vi, que a pessoa perguntava assim, qual é o modelo do seu celular? Quem é que fabrica o celular? É da Apple, um iPhone. Você segue a Apple? Não. A gente, né, e é importante essa questão de você entender que o marketing é muito para além só de uma publicação, e sim um posicionamento. E o posicionamento vai muito também do princípio do posicionamento da gestão, do gestor, do CPF. Se eu não me posicionar, ou se o gestor daquela empresa, gestor ou gestora, não se posicionar na sua vida pessoal, no seu CPF, como é que ele vai se posicionar como CNPJ? Exatamente. Exatamente. E aí é um conflito gigante. Por isso que é importante falar, eu gosto de trazer esse papo com pessoas de conhecimento, e falo a vocês, depois que a gente se conheceu, inclusive lá no próprio evento, teve pessoas que veio me procurar e queria falar sobre marketing.
Vamos falar, vamos fazer. É comum as pessoas chegarem e dizer assim: vamos fazer um podcast, bora gravar. As pessoas querem muito que a visibilidade. E aí eu vamos bater um papo primeiro, bora conhecer um pouquinho. Deixa eu entender. Deixa eu entender um pouco sobre você. Porque a TTV é um programa que a gente não vai chegar aqui e colocar qualquer pessoa simplesmente por colocar. É aquela coisa que a gente falou sobre a questão da TTV de gerar conhecimento. E gerar conhecimento tem que ter bons relacionamentos. E bom relacionamento vai voltar de novo ter relacionamento com quem tem conhecimento. Não é só o que indica. Não é o sobrinho que sabe mexer no celular, que sabe fazer uma postagem, e aí ele sabe fazer marketing. Né? É um desafio isso no mercado. Demais, porque é uma área que tomou uma proporção, porque as pessoas entenderam que o marketing é importante. Sim. E é realmente. De fato, é. E que o Instagram, por exemplo, é importante, que a rede social é importante, mas que não é sobre isso, sobre fazer uma história legal, um post legal, ou engajar. E isso realmente mexe muito com a carência das pessoas. E tentam muito vender essa imagem. Você precisa ser bem quisto em todos os lugares. E é outra coisa que também tem essa dualidade na cabeça das pessoas, né? Que pensam assim, então eu tenho uma empresa, eu não preciso agradar todo mundo. Eu preciso atender todo tipo de cliente. Não é assim. Você tem que ter um posicionamento para entender que você tem um público específico, você tem uma audiência. Sim. Tá? Você pode alcançar outra audiência? Pode e deve. Mas existe um perfil dessa audiência que você vai atrair, você tem que ter clareza sobre isso. E que quando você agrada um, automaticamente você deixa de agradar outro. Uhum. E isso mexe, a curtida mexe com isso, né? E aí, se não curtiram porque não gostaram, tudo bem. Né? Tem coisas que você não gosta. Tem gente que gosta de Anderson, gosta de Elaine, gosta de Salatiel. Tem gente que diz assim, eu não gosto do jeito deles. Tá tudo bem, porque ninguém agradou. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não tem essa fala, né? Perfeito. E não é pejorativo, não, é realmente isso. É posicionamento. O próprio Jesus Cristo, como exemplo citado, ele tinha um público-alvo dele. Não é? E tem. Então, E tem até hoje. A gente sim. sabe que tem gente que vai falar assim, não fala de Jesus. A gente fala assim. Aí eu vou dizer... Pra mim, é o maior exemplo de Não homem é. que passou nessa terra. Né? É. E soube fazer marketing, viu? Soube fazer marketing. Ele poderia ter buscado uma multidão para falar para todo mundo, mas ele ficou, né, segundo a Bíblia, 3 anos de ministério, chamou 12, fez os 12 multiplicar e disse, agora eu vou sair daqui, ó, resolva você aí, e eu vou estar dando só o suporte aqui de cima. E funcionou tanto que 2000 e tantos anos anos está depois... aqui falando dele. Dele. É um grande líder. É? Um grande líder. Questionado, amado, odiado, desejado, esperado, mas estamos falando sobre ele. É um exemplo de um marketing que não era digital, que não fez tráfego pago. Não fez. E é perpétuo. E tá no perpétuo. E o interessante, pegando aqui sobre Jesus, a gente vai falar de religião aqui, mas Jesus pegando esse assunto aqui, é um homem que estava deitado no meio num barco, na hora que estava tendo uma grande tempestade, e ele não estava ali dizendo assim, deixa eu, onde bam acabar, deixa no momento certo eu chego. Aí eu vou pegar isso, o que tem de gestor que está querendo resolver tudo, Isso. né? E aí você falou sobre estar no operacional, tem coisa que Jesus falou assim, olha, os discípulos que vai resolver. Pois é. Não sou eu. Eu treinei minha equipe para isso. Ok. Eu garanto, eu confio. Tanto que ele não ficou aqui o tempo todo. E poderia ter ficado. Mas ele fez assim, ó, eu fiz o meu papel como gestor, tá? Eu fiz o meu papel de marketing também aqui, deixei tudo certinho. Agora vamos lá e faça publicidade disso, né? Ficar em Jerusalém, depois, né, Samaria, até os confins da terra, enfim. Já estamos aqui na parte bíblica, estamos chamando Jesus agora de marqueteiro. Olha, Eita, Salatiel. Vou ter meu pescoço cortado daqui um dia. Olha isso. Olha só alguma coisa. Olha a saia justa. Peraí. Gente, eu tava aqui, fui alertado aqui pela equipe que a gente já tem 1 hora de papo. Ah, gente. A Não. hora voa quando o papo é bom. Eu pensei aqui, por que a gente não vai pro ao vivo, com a interação do público? A gente terminou o primeiro compromisso lá. Não terminou que não terminou. Continuamos aqui. Eu acho que a gente precisa continuar isso. Porque assim, a gente está falando de coisas aqui, e é interessante no ao vivo, porque as pessoas vão começar a falar dos seus problemas, trazer as suas relações, dizer, olha, eu tenho tal produto, que dica? Como a gente faz? Como é que a gente interage? Como a gente pode fazer isso melhor? Porque a gente entende, e é uma coisa que talvez possa ser unanimidade nossa aqui, é que o marketing ele está muito mais para... As pessoas têm visto o marketing muito mais para solucionar uma dor do que para resolver um problema.
ou um posicionamento no mercado. Eu preciso muito pagar o boleto que vai vencer daqui a 10 dias. E eu preciso muito vender esse produto. Se eu não vender, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer marketing. É isso mesmo. Vamos levar isso para ao vivo? Vamos sim. Tá Olha, combinadíssimo. combinado, gostei. Eu acho que isso Super vai virar uma aceito. série. Vai. Ah, topamos, mas quem Super, sabe? né? Sim, É. mas- Eu acho que eu acredito que. Não, eu estou sugerindo aqui, gente, e vou deixar assim, se não for interessante, corta até essa parte. Comprometendo já não. vocês. Imagina. Mas eu vejo que eu sempre falo isso, né? Aquilo que é dor e é um compromisso da TI TV. Porque a gente poderia chegar aqui e dizer, vamos fazer as ferramentas. Porque tem ferramentas para o Tem, marketing. muito. Tem. Segue tal ferramenta. O YouTube está cheio disso. Né? Ah, brand, passo a passo, faz isso, tal ângulo, tal foto, tal horário é melhor para tal produto, 10h30 é hora de publicar porque o pessoal começa a ter fome para comprar meio-dia no iFood, né? Tem um monte de dicas. E às vezes o pequeno empreendedor, pega uma dica que é pro iFood e quer colocar num produto que ele vende que é, sei lá, a sopa, que é para a noite. Não vai funcionar. Perfeito. Né? Exatamente. Tem gente que está pegando um meme, uma trend de roupa feminina e querer colocar na masculina. Não vai funcionar. A gente precisa ver esse pessoal e bater esse papo. Acho que o ao vivo vai ser. Já tem sido 2 papos muito bons, acho que o ao vivo vai ser também muito bom. Ah, vai ser ótimo. Estou ansioso já por esse momento. Bora marcar, bora fazer Vamos. um compromisso feito. Vemos esses próximos dias aí, não demora não, tá? Combinado. É um ao vivo com Anderson Vesecchia. Olha, gente. Oh. E Eilane Lopes. Mas antes de fechar, o que é que vocês gostariam de pontuar, né? Que eu não perguntei, que não fez parte desse bate-papo. Afinal de contas, já foi 1 hora, né? A gente não passou tão rápido. E a gente está gravando hoje no horário de mais cedo. Normalmente grava à tarde, né? Eles não, né, devido à logística. Estamos agora meio-dia e 37. Nem fome deu. É verdade. Tá não vendo? tinha nem Não como deu bater. Não tinha. Nós perdemos. Eu digo que assim, se deixar, a gente fala, porque essa é a nossa praia. Então, nós viemos realmente com muito amor, com muito carinho, agradecer esse convite e essa parceria, Salatiel, que é muito bacana. Acho que nós temos também essa responsabilidade. Então, no meio de tudo que nós visualizamos, uma coisa que eu queria deixar claro é que o que me pegou na pandemia eu vejo muito conteúdo, muitas fórmulas mágicas sendo propagadas, não que não tenham passo a passo, estratégias que a gente pode adaptar, usar em vários negócios, mas hoje nós nos visualizamos como essa pessoa importante para trazer o conhecimento, levar o conhecimento para as pessoas, para que realmente a gente ocupe esse espaço que a internet tem, que a TV tem, para trazer uma informação de qualidade, porque hoje realmente uma enxurrada, desde fake news, desde informações que são deturpadas, sabe? Pega uma informação ali, ela vai sendo propagada, sabe aquela coisa sem fio? Então, acho que a gente tem essa responsabilidade social. Então, muitas vezes eu estou ali na internet com essa função também de, olha, trazer clareza para as pessoas, direcionamento. Então, por isso que nós estamos aqui e aceitamos esse convite. Obrigado, obrigado. Não é porque O casa... coração ficou quentinho você aceitar. Eu fiz a proposta, nada combinado antes. Vocês não aceitam. Mas aqui é a casa de vocês. Vocês sabem disso. Muito obrigado. Eu sempre costumo dizer, gente, que tem um ditado que eu não gosto. Eu gostei durante muito tempo. Mas tem um ditado que diz assim, de boas intenções, tal lugar está cheio. E a gente acaba muitas vezes usando isso e excluindo pessoas que realmente têm boas intenções. Acaba sendo um ditado que afasta pessoas. Você tem uma boa intenção, mas eu já penso, de boas intenções, o inferno está cheio. E eu me afasto de você. A TITV não. A TITV ela está aberta assim, né? A esse posicionamento de pessoas que não é só boas intenções, mas que sejam autoridades como vocês são no assunto. Como eu falei um pouco antes, teve várias pessoas que procuraram. Quase todo dia aparece aqui, eu quero um podcast. Vamos bater um podcast. E fala, o que tem de conteúdo? Porque uma coisa é a pessoa ser boa na ferramenta. Isso é técnico. Mas também eu tenho que entender qual é o lado pessoa. Quem é a pessoa que eu estou trazendo aqui para falar para a nossa persona lá? Porque aqui não é apenas o nosso bate-papo, nós estamos no estúdio,
mas esse conteúdo será visto por milhares de pessoas nos próximos 10, 20 anos. E a gente tem essa responsabilidade de entender que daqui a 20 anos a pessoa precisa assistir e entender, pô, legal, foi bom. Não estava ali apenas para vender um produto, não estava ali para essa ideia. Então, eu agradeço, e a casa é de vocês. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela abertura desse espaço, que é um espaço tão acolhedor, tão bacana, e eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês. Fazer das palavras da Elaine minhas palavras também, porque é exatamente nesse sentido, e dizer que nós nos colocamos de verdade à sua disposição e viremos com todo o amor para poder fazer esses novos momentos, esses novos E o ao vivo é bate-papos. maior, tá? E o ao vivo, aí que a gente gosta. Quando é maior, é melhor ainda, porque tem espaço para a gente falar à vontade, sem tempo para acabar. Interação. Interação Interação também é é tudo. bom com esse público caloroso, é A muito nossa bom. intenção não é simplesmente pegar um produto lacrado e entregar. A gente tem que, volta a falar, experiência. E experiência se faz ouvindo o outro lado. Né? O que o outro lado tem? Qual é a outra dor? O que a gente pode trabalhar? Porque às vezes isso aqui com realmente todo um planejamento, boas intenções de fato, cria toda uma estratégia para o papo de hoje, e do outro lado você, não, mas isso não é interessante para mim, porque não me ouviu. A gente precisa ouvir. A TITV é a casa, eu comecei a TITV é a casa do povo. Muito bom. Que bom que vocês Muito vão aceitar bom. voltar à casa do povo para falar com o povo. É, Né? com certeza, estamos juntos. Dito isso, eu queria continuar esse papo, mas eu já fui ali orientado a encerrar, né? E há um ditado que eu faço o contrário, aqui, manda quem tem juízo e obedece quem pode. Quem tem juízo está dizendo que parou e voltar para o ao vivo. Eu só obedeço, afinal de contas, eu sou obediente. Gente, até o próximo episódio e ao vivo na TITV. Obrigado, Salatiel. Obrigada, muito bom. Agradeço.